Expert Talks. Expert Talks. Bem-vindos a mais um Expert Talks. Eu sou a Jeane e hoje nós estamos em um episódio para falar de um programa que as pessoas gostam muito, querem conhecer mais, que é o programa de Au Pair. E para isso hoje eu tenho a Nath aqui comigo. Bem-vinda, Nath. Muito obrigada, Jeane. Gente, boa tarde. Um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente vai falar de um programa que é muito buscado na Experimenta, muito famoso aí na internet. A gente sabe que tem várias pessoas falando sobre esse programa, que é o programa de Au Pair, né? E para isso hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Bem-vinda, Gabi. Oi, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Gabi, eu fui au pair por 2 anos nos Estados Unidos e hoje eu trabalho aqui no time de au pair suporte da Experimento. Ai, que incrível. Então hoje a gente vai ter a possibilidade de conhecer a experiência da Gabi e ao mesmo tempo ela, né, que tá agora do outro lado, né, Gabi? Exatamente, Dando todo o suporte. ajudando as meninas a embarcarem. Legal. Nada como bom. quem viveu o programa para contar um pouquinho pra gente de como que é o programa, né? Sim, o programa de au pair, para quem não conhece, é um programa de estudo e trabalho, claro que sempre focado no intercâmbio cultural. Então, elas vão para os Estados Unidos, eu digo elas que são para mulheres, Legal. entre 18 a 26 anos. Elas vão para os Estados Unidos, elas moram numa casa de uma família americana e o trabalho delas é realmente cuidar das crianças. E aí, por isso, elas recebem um salário, então elas, né, não precisam ter alguém ajudando aqui do Brasil. Nossa, que ótimo. E tem uma bolsa de estudos também, então elas também podem estudar. Então, isso que é muito legal no programa, porque você faz os dois ao mesmo tempo, né? Legal, Sim, então é um programa realmente para você fazer parte dessa família e cuidar dessas crianças, literalmente. Esse é o papel dessa mulher aí nos Estados Unidos, né? Exatamente. Legal. Agora, Gabi, o que é mais importante saber, gente, quais são os pré-requisitos para se candidatar a um programa de au pair, né? Você já falou de um, que é ser mulher, mas contar pra gente os outros requisitos. Então, ser mulher tem que ter entre 18 a 26 anos, ter experiência com crianças. O Au Pair na América, que é o nosso parceiro oficial, ele pede no mínimo 200 horas de experiências com crianças. Tem que ter um inglês intermediário, porque elas precisam se comunicar com a família e com as crianças, né? Então, as famílias vão passar informações para elas que são extremamente importantes sobre o dia a dia e que elas também consigam se virar nos Estados Unidos, porque elas vão sair, vão conhecer o país e também tem uma CNH. Então, elas precisam saber dirigir, porque na maioria dos estados lá é só com carro para se locomover. Não vai ter o transporte público para poder transitar ali com as crianças, então é importante. Aí da CNH, uma dúvida que eu já tenho. É a CNH mesmo brasileira ou precisa daquela permissão internacional para dirigir? Para se inscrever com a gente é a brasileira, então ela precisa ter uma CNH válida, pode ser a permanente ou a provisória. A provisória no Rio de Janeiro tem uma regrinha diferente, mas aí elas podem entrar em contato com a loja de experimento que eles explicam tudo certinho. Legal. Quando elas tiverem o match, fizerem a entrevista do visto, for aprovado, elas precisam fazer a permissão internacional. Porque chegando nos Estados Unidos, elas precisam ir no DMV de lá, que é o Detran de lá, e fazer a CNH do estado que elas estão morando. E para isso precisa tanto a CNH brasileira quanto a permissão internacional. Ah, legal. E Gabi, entrando um pouquinho nessa questão dos pré-requisitos, você falou de ter 200 horas de experiência. Como que as meninas vão comprovar? Precisa ter carteira assinada? Precisa ser algum lugar específico? Como que funciona essa questão das experiências? Então, a única experiência que não pode é uma experiência familiar, tá? Precisa ser uma experiência que não seja com ninguém da família. Tá. E aí, a experiência, a referência que a gente chama, né? A pessoa que ficou responsável por observar ela trabalhando com as crianças vai preencher um formulário, normalmente por e-mail. E aqui no time de Au Pair Suporte, a gente faz a ligação para confirmar as informações. Tá. Então, não precisa ter a carteira assinada. Se Legal. ela tiver um trabalho cuidando de crianças com carteira assinada, ótimo. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que ligar para confirmar o que ela colocou no application dela. E normalmente a gente sabe, né? As meninas conseguem essa experiência, às vezes cuidando de criança em igreja, a filha da amiga, a filha da vizinha. Então, assim, não precisa ser nada com carteira assinada oficial. É realmente a pessoa para quem ela trabalhou precisa preencher a documentação comprovando que ela trabalhou, o que ela fez, quanto tempo cuidou, a idade dessas crianças, tem uma informação bem completinha ali, para depois a gente aqui da Experimento só checar e ter certeza que essas informações estão super certinhas. Mas então, ótimo. Não, isso é legal saber, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que é algo muito complexo quando a gente tá falando das experiências, né? E realmente pode ser alguma vivência que você teve, como a Nath até comentou, né? Cuidar de criança de vizinho, algum trabalho voluntário que você fez. Então, isso é legal que a gente já desmistifica isso.
Aí, Gabi, eu queria entender um pouco assim, como que é esse percurso desde você fazer uma inscrição até chegar lá, né? Então, como que funciona o passo a passo, né? Quero ser au pair, né? A gente já falou dos pré-requisitos, você se encaixa aí nos pré-requisitos. Qual a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né? Ela vai fazer tudo sozinha? Alguém da Experimento vai ajudá-la? Como que funciona esse processo? O primeiro passo a passo é ir na loja Experimento mais próxima, né? Então, Boa. a gente sempre ajuda. Então, por exemplo, eu tenho quase todos os pré-requisitos, mas eu não tenho a CNH. Na loja Experimento, o nosso consultor vai conseguir explicar para ela e ajudar também a ela, né, fazer o processo. Por exemplo, meu inglês é básico, eu sei que tem que ter um intermediário. A gente tem vários documentos, vários materiais que ajudam elas a melhorarem os pré-requisitos. O importante é que realmente seja dentro da idade limite, porque as outras questões a gente consegue ajudar. E foi na loja, fez a inscrição, e aí elas vão começar a preencher o application. O application é uma plataforma do Au Pair na América, na qual elas vão colocar todas as informações. Então, é como se fosse um currículo mesmo. Vai colocar informação de CNH, passaporte, informação médica, das experiências com crianças, enfim, tudo que elas fizeram na vida. E aí, É um currículo, basicamente, currículo, né, Gabi? Exatamente. E aí, nesse momento, tanto as nossas lojas como o time de Au Pair Suporte aqui, a gente já está à disposição para ajudar. Então, qualquer dúvida que elas tenham, eu não sei o que colocar aqui nessa parte no application, o meu médico preencheu isso, tá certo? A gente consegue ajudar. Então, ela tem todo esse auxílio aí nosso também. E aí, quando tá tudo completo, tudo certo, ela vai avisar o consultor. E aí, eles vão fazer a entrevista oficial em inglês e também os testes. E aí, são 2 testes oficiais. Um de personalidade e um de inglês, justamente para confirmar que ela tem um inglês mínimo, porque ela precisa se comunicar, não tem como. É aí que se comprova o nível de inglês intermediário, né, Gabi? Exatamente. Então, é por uma plataforma. O Au Pair na América tem a parceria com o ITEP. Então, é feito externamente, realmente uma plataforma de inglês para comprovar. Mas é sempre legal, assim, o que as nossas lojas fazem. Sempre converso com elas antes, ver se o nível tá bom, para quando elas fizerem o teste, tanto ela quanto a própria loja tenha certeza que ela tem um inglês intermediário e que vai passar. Então, elas não precisam ficar preocupadas. Fizeram todos os testes, deu tudo certo. Aí, a gente aqui no Au Pair Support, nós vamos iniciar a correção, que é realmente verificar se todas as informações estão corretas. Então, o passaporte tem uma informação A, ela colocou a B no application, a gente vai voltar e falar, olha, tem que estar igualzinho o que está no documento. Então, é basicamente isso. E também a gente consegue dar dicas de acordo com o perfil dela. Então, por exemplo, ela tem 3 experiências com crianças, mas tem uma que é mais legal, que pode ficar mais em evidência, a gente consegue ajudar corrigindo o texto ou dando dica, olha, se você citar mais essa experiência nessa parte, é mais legal, as famílias vão ter mais interesse em conversar com você, então a gente também faz isso. Aí corrigimos, enviamos para o APIA, o APIA faz uma nova revisão, verifica todos os testes, sendo aceitas, elas ficam online para as famílias e as famílias vão entrar em contato com elas, começa a entrevista, depois fechou o match, visto, embarque. É só embarcar, parte boa, né? Parte. Ô, Gabi, a gente tá falando muito do Au Pair na América, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho quem é o Au Pair na América, né? Qual que é o papel do Au Pair na América em todo esse processo? O Au Pair na América, Nath, ele é a organização que ajudou, junto com o governo americano, a criar o programa de Au Pair lá em 1900 e bolinha. Então, eles juntos sentaram e fizeram as regras do programa. Então, eles estão sempre ajudando também com a atualidade, as regras vão mudando. Sim. Mas o Au Pair na América sempre ajuda também. E junto com a Experimento, que é a pioneira aqui no Au Pair no Brasil, a gente tem... Exclusividade, né? Exclusividade, exatamente. Não, isso é uma informação importante. Então, Sim. assim, a primeira, vamos dizer, agência de intercâmbio que teve essa parceria foi a Experimento. Exatamente. Aqui no Brasil é a única. Então, eu quero embarcar pelo Au Pair na América, você embarca pelo Experimento. Então, a nossa parceria, desde que eles começaram no Brasil, é com a gente. Gente, isso é incrível, não? Então isso dá até mais, sei lá, confiança para quem... Segurança para quem vai participar do programa. E uma outra coisa que a gente também tem falado muito é de América e Estados Unidos, que era até uma dúvida que eu tinha, né? Se o programa de Au Pair, aonde que ele acontece, né? Uma coisa que a gente sempre fala dos outros programas de intercâmbio, né? Aonde eles acontecem. O de Au Pair, ele tem um destino, um país exclusivo, né? Exatamente. Aqui a gente trabalha com os Estados Unidos justamente porque a gente tem a segurança de que é totalmente regulamentado pelo governo. Então, todas as regras que a gente passa para as meninas, que o Au Pair na América passa pra gente, é porque vem do governo americano. Então, elas estão, assim,
realmente seguras do início ao fim. Então, até elas retornarem para o Brasil, elas vão ter toda a segurança de que é um programa realmente regulamentado. Ah, isso é muito importante, muito importante. E, Gabi, a gente sabe que esse programa tem várias vantagens, vários benefícios. Você já falou do salário, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para as meninas. Quais são as vantagens desse programa? O que elas vão ganhar ficando esse 1 ano nos Estados Unidos? Eu acho que são muitas. Muitas, né? Lista os principais pra gente. O que eu posso reforçar é o salário, então elas vão trabalhar e vão ganhar um salário semanal. Então, de segunda a sexta, ela trabalha de segunda a sexta, ou segunda a sábado, dependendo do horário da família dela. Ela vai ganhar sempre num dia específico esse salário semanal, que ela gasta do jeito que ela quiser, porque ela não vai ter contas lá nos Estados Unidos. Ai, que ótimo. Opa, como é que é essa parte que não vai ter conta? Porque ela mora na casa da host family, que é a família anfitriã. Então, ela não vai pagar a conta de água, a conta de luz, a comida também. Alimentação, né? Então, é tudo já incluído nesse pacote. Ela não tem que ter uma contribuição ali na casa. Não. A família já tem que prover tudo. Exatamente. Nossa, o dinheiro é livre pra gastar. Gasta com o que quiser. Ou guarda, Ou né? guarda. Como quiser. Exatamente. Eu guardei muito pra viajar. Então, eu queria viajar no meu tempo livre. Era com o dinheirinho Que ótimo. do meu trabalho. E aí, também, o programa, você precisa cumprir alguns créditos educacionais, e aí ela ganha uma bolsa de estudos de $500, e aí ela tem que fazer um curso dentro desse 1 ano, mas é o curso que ela quiser, desde Não que precisa ser de inglês, Gabi? Não precisa ser de inglês. Que ótimo. Se for numa instituição que dá um certificado que é válido, que o governo americano reconhece, elas podem fazer qualquer tipo de curso. Nossa, isso então, é ótimo. Eu fiz inglês, por exemplo, porque eu não tinha nenhum curso de inglês aqui, e eu achei que seria legal ter um certificado de uma universidade americana. Mas tem gente que já está na área de comunicação, faz marketing, algum curso assim, por fora agora, né, de TI, alguma coisa básica assim, para melhorar realmente o currículo para quando elas voltarem pro Brasil. Legal, Ai, gente, legal. eu tenho muitas dúvidas sobre esse programa, porque é bem legal. Aí a questão do matching, que você falou em algum momento com a família, né? Como que isso se dá, né? A pessoa, a candidata, né? Ela vai colocar o que ela tem de preferência, sei lá, de lugares que ela gostaria de morar nos Estados Unidos, ou outras preferências pessoais. Como que é essa parte do matching? Tá, no application ela não consegue colocar, eu quero ir para tal estado, para tal cidade. É claro que todo mundo sempre tem uma regrinha. Eu gostaria de conhecer tal estado. Então, por exemplo, eu gostaria de conhecer Nova York, eu gostaria de conhecer Orlando, os parques da Disney. Mas o que a gente pede é que seja flexível. Então, assim, às vezes é um match muito melhor com uma família, por exemplo, do estado do Mississippi, que quase ninguém fala, do que você pode ter com uma família de Nova York. Mas você tem o seu tempo livre, é obrigatório, e também tem 2 semanas de férias. Então, você pode viajar para a cidade, para o estado que você quer conhecer nesse seu tempo livre. Então, é isso que eu gosto de sempre frisar. Quanto mais flexível você for, melhor. Porque você vai morar na casa de uma família, você vai viver as regras que não são regras que você tem no momento, então você vai aprender tudo. Então, se não for uma convivência legal, às vezes o lugar que você mora, que é o seu lugar do sonho, acaba não sendo dos sonhos, não virando né? mais dos sonhos. Às vezes é melhor viajar e você fala, realmente, essa é uma cidade dos sonhos. Com certeza. Então, às vezes é melhor fazer isso. Ai, legal. Não, isso é muito bom saber, porque morar com uma família por pelo menos 1 ano, né, Gabi? A gente sabe que o programa ele pode ser estendido para até 2 anos. Então, você precisa estar com uma família que realmente você goste, cuidando de crianças que você realmente gosta, que a gente sabe que cuidar de criança aí dá um trabalhinho também, né? Mas é muito prazeroso também. E, Gabi, a gente fala muito do programa de au pair, né? Que é esse programa, mas a gente sabe que o programa de au pair tem outros 2 tipos de programa também, que é o Extraordinaire e o Educare. Aí, explica pra gente um pouquinho dessa diferença desses programas. Tá, então primeiro eu acho que é legal reforçar que tanto o Extraordinaire quanto o Educare, eles são modalidades exclusivas do Au Pair na América e da Experimento. Então não vai encontrar em outro lugar, isso você vai explicar agora. Exatamente, então, só aqui. O Extraordinaire é para quem já tem todos os pré-requisitos, mas é formado em pedagogia. Eu fiz pedagogia, me formei, posso ser Extraordinaire? Pode. Ai, ótimo. E o legal dele é que você ganha também um salário maior. Então, no Au Pair normal, o salário é de $195 e $75 por semana. No Extraordinaire, porque a família quer uma pessoa que realmente tenha um conhecimento em educação voltada para a área infantil, o salário semanal é de $300. Nossa, aumenta consideravelmente. Exatamente. Valorizado, né? É bem valorizado. Que legal. E com a mesma carga de trabalho que ela teria no programa comum. Exatamente, a mesma carga horária. Vale a pena. Vale a pena, Isso é bom. gostei. Anotaram, né, meninas? Vocês que são pedagogas, é o seu momento. Fale com a gente. Exatamente. Eu queria ter sido
ter feito pedagogia na minha época para poder fazer o extraordinário, mas do mesmo jeito o programa normal também é muito bom. Então é para todo mundo realmente. E aí a nossa outra modalidade exclusiva é o Educare, que aí é para quem quer estudar mais. Então, no extraordinário e no au pair tradicional, a carga horária é de 45 horas semanais de trabalho. E a bolsa de estudos é de $500. E no Educare já a carga de trabalho é de 30 horas apenas, mas elas recebem uma bolsa de estudos de $1.000. Então elas têm que estudar o dobro. E aí é justamente para quem quer focar nos estudos, mas precisa saber dirigir por pelo menos 6 meses, assim, precisa dirigir regularmente. Então a gente indica mais de 4 vezes na semana, porque é normalmente para quem tem famílias já com adolescentes, que precisa mais dirigir para atividades, talvez ajudar com alguma lição de casa, alguma coisa assim, não um trabalho realmente com crianças, bebês, é mais realmente, como eu posso dizer, monitorar essas crianças mais velhas. Sim. E o inglês precisa ser avançado justamente por isso, porque para quem as famílias que estão no Educare são famílias que realmente já têm as crianças mais velhas, já sabem se comunicar bem. Então, a au pair também vai precisar ter um inglês mais avançado. Ai, ótimo. Não, isso é muito importante de saber, né? Sim. Gabi, a gente falou da parte, né, de finalmente as meninas embarcarem. E a gente sabe que o Au Pair na América disponibiliza uma orientação em Nova York para as meninas, que as meninas ficam super empolgadas de conhecer Nova York. A gente sabe que tem um tour. Você acabou de voltar de lá, né? Conta como é que é essa orientação para as meninas, o que você achou da experiência. Você já participou da orientação quando você foi au pair, né? Mas como foi ir para essa orientação agora por esse outro lado? Olha, eu queria ser au pair de novo. Ai, deu vontade, né? De voltar no tempo. Foi muito legal. Eu fiz agora na primeira semana de setembro. Aqui no Brasil, a gente teve só nessa orientação 27 brasileiras embarcando. Caramba. Então, assim, muita menina, assim. E elas são as primeiras a chegarem, porque o nosso voo é à noite. Então, você vê todo mundo de camiseta rosa. É muito legal ver, né? Principalmente eu que faço essa parte do au pair suporte, ver elas embarcando, assim. Ver realmente o sonho delas acontecendo. Então, isso é muito legal. E aí, a orientação do APIA é de 3 dias. Então, no primeiro dia é um welcome day. Então, elas vão ter uma conversa ali, que eles vão explicar como vai funcionar toda a dinâmica. E aí, eles vão também conhecendo as pessoas que vão chegando. Então, não é só as brasileiras. Vem todo mundo, de todo mundo que vai começar o au pair naquele mesmo momento que elas. E aí é um dia livre. Então, assim, elas podem ir para a cidade de Nova York, porque o hotel é super próximo. Ou elas podem, em frente ao hotel que acontece a orientação, tem um shopping mall. Então, elas podem ir no shopping mall. Já começa a gastar. Começa a gastar o dinheiro que já vai ganhar. Exato. Ou elas podem ficar no hotel. Então, é um hotel de 4 estrelas. Então, assim, tá totalmente disponível para elas. Então, assim, é o dia livre para elas fazerem o que elas quiserem. Só que no dia seguinte já começa a orientação, elas precisam estar bem cedo fazendo, né, assistindo o treinamento. E é super dinâmico o treinamento, tem várias informações super importantes que aí a gente não pode passar aqui. E também fica a curiosidade para elas quando elas chegarem lá. E no final desse segundo dia, elas participam do City Tour em Nova York. Então, dentro da orientação, já tem um City Tour em Nova York, incluso que elas não pagam nada mais por isso. Inclusive, essa hospedagem que você falou, ela tá incluída... Assim, até voltando um pouco, né? Existe uma taxa de inscrição ou de participação para ingressar no programa de au pair? Existe a taxa da experimento, pra gente dar todo esse suporte. E aí, quando elas têm o visto aprovado, então só depois do visto, elas precisam pagar uma taxa pro au pair na América. Que aí já inclui a passagem aérea de ida e volta, né? E, então, assim, elas não pagam nada mais pela passagem. A gente sabe que é super caro, né? Principalmente hoje em dia. E de volta, inclusive, de Nova York e depois pro destino que ela vai. Exatamente. E também a orientação e o City Tour. Então nessa taxa que é depois já tá do tudo visto, incluso. Nossa, gente. Exatamente. É uma maravilha. Realmente é muito bom, né? Ainda mais em Nova York, né? Que é uma cidade mais cara, a gente sabe, né? Então vai ter... São quantos dias mesmo de preparação? São 3 dias. Então, legal. O primeiro dia é o dia que elas chegam, vão receber as orientações, é o dia livre delas. Mas lá na orientação, quem tiver, né, for o treinador, vai realmente explicar todas as regrinhas. O segundo dia é já o dia que tem todas as informações, o treinamento mesmo. E no final do dia tem o City Tour em Nova York, então elas vão ver os pontos principais. Então, assim, a gente até vê, pelo menos quando eu fui, eu não sei se vai mudar, porque eu acho que depende da época. Como a gente sabe que se o trânsito aqui de São Paulo é confuso, de lá
lá, Nova York então... é terrível, é terrível. Exatamente. Então, quando eu fui, na volta deu pra gente passar por um local que você via a Estátua da Liberdade de longe. Que assim, legal. Então é super legal a gente ver os pontos principais. Então, assim, eu que já fui pra lá, eu falo, ai, gente, queria muito ser au pair só pra fazer de novo. Só de caminhar em Nova York é maravilhoso, gente. É uma experiência incrível. E aí, no terceiro dia, é um dia que elas já vão pra casa das famílias, né? Então, é um dia que elas vão acordar, tomar café, se despedir. E aí, como elas já começam a conhecer outras pessoas lá no hotel, é o dia que a gente fala assim, olha, se fez amizade, já pega o telefone, o contato... Porque se estiver perto, vocês já vão marcar alguma coisa pra fazer. E se estiver longe, quando você for viajar pra cidade daquela sua amiga, você já conversa com ela, vocês conseguem combinar alguma coisa. E aí elas vão pra casa da família. Existem algumas formas delas irem, ou a família, se mora perto ali do hotel da orientação, pode buscá-las no hotel, ou elas vão de trem ou avião. Mas aí o APIA, né, o Au Pair na América, vai sempre dar todas as informações como elas fazem pra voltar pro aeroporto, pra estação Toda a de trem. logística, né? Exatamente, então elas podem ficar tranquilas. E aí é o dia que elas chegam lá, e aí nos próximos dias é quando elas já vão estar na casa da família, vão se ambientar realmente como vai ser tudo. Boa. Ô, Gabi, agora eu fiquei curiosa para saber um pouco da tua experiência, que a gente contou muito, assim, dos bastidores, mas eu queria entender um pouquinho, assim, para onde você foi, quanto tempo você ficou e contar o que você teve de aprendizados nessa tua experiência. Eu fiquei 2 anos. Quando eu fui aqui do Brasil, eu já sabia que eu ia ficar 2 anos, que era o máximo, porque eu sempre soube, tipo... Se eu fizer essa experiência e não tiver a oportunidade de fazer outra. Então, eu sempre quis aproveitar o máximo que eu poderia do au pair. E aí, eu fechei match com uma família de Orlando. E foi muito engraçado, porque a gente fala Orlando, fala, ai, Disney, Universal, Flórida. Flórida Sol. Exatamente. E não tem muita família lá. Eu tinha, assim, de au pair mesmo, só mais uma amiga que morava uns 5 minutos de distância, porque realmente o Orlando é uma cidade muito turística, assim, então isso que eu quero desmistificar. Foi uma experiência maravilhosa, mas por que eu fechei com a Host Family em Orlando? Porque a gente realmente entendeu que deu match, que as expectativas de ambas realmente cruzaram muito. E eles são um casal de médico, né? Então, assim, eles vieram de Atlanta, na Geórgia, para Orlando. Eles tinham se mudado há um ano e foram a trabalho. Então, é isso muito que acontece. E não é porque eu falo por mim, né, gente? Mas assim, não é porque eu fui pra Orlando porque era meu sonho conhecer a Disney. Muito pelo contrário, eu já tive essa vontade. Então isso, e aí conheci, claro, hoje eu entendo o porquê. Mas eu acho que é legal todo mundo ter uma flexibilidade. Porque assim, eu queria ir pra Nova York, mas eu vou fechar com uma família de outro estado. Você pode ir pra Nova York no seu tempo livre, quantas vezes você quiser. Pra Califórnia, pros parques da Disney. Então assim, vai conhecer o que você quiser lá. E eu acho que o match é o mais importante mesmo. Se identificar com a família mesmo, né, Gabi? Exatamente. E aí, esse foi meu primeiro ano. Eu resolvi estender o meu segundo ano. Eu tive até o convite por eles. Olha, se você quiser estender e quiser ficar com a gente gostaria muito de ter você. Mas se você ou quiser voltar, ou quiser estender com outra família, a gente vai entender. E depois de pensar muito, eu falei assim, olha, realmente, como eu não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa, eu vou estender com uma outra família, no outro local. Legal. Pra conhecer uma outra parte dos Estados Unidos, né? Então, e aí eu tive a oportunidade de fechar com uma família de Washington DC, na capital. Nossa, que legal. E a minha família, minha segunda família, eles são militares da Força Aérea. Nossa. Então eu morei numa base aérea, numa joint base lá Não nos Estados Unidos. acredito, que diferente. Muito! Eu fechei um pouco com eles por causa disso, mas porque eu cuidava de 2 meninos nessa segunda família, assim, eu super me identifiquei com eles, já eram meninos um pouquinho mais velhos, mas que conversavam muito, e eu realmente fui pra aprimorar meu inglês, já tinha um intermediário, mas eu queria, assim, aprender o máximo que eu pudesse. E eu gosto de crianças, assim, na fase de 4, 5 anos, porque eles falam muito. Sim, então... ajuda super no inglês Exatamente. Isso, né? Então, foram 2 experiências bastante diferentes. Mas eu sempre reforço que eu fechei com as 2 famílias pelo match, porque eu me identifiquei muito com elas e elas comigo, e a gente sempre deixou as expectativas muito alinhadas. Não por causa do local. E aí eu sempre quis conhecer, por exemplo, a gente falou várias vezes de Nova York, eu sempre quis conhecer Nova York. Nas minhas férias eu fui pra Nova York, então acho que isso que é legal, né? Então você pode conhecer lugares que você nunca imaginou que existiam e lugares que a gente sempre ouve falar. Boa. Que ótimo. Não, que experiência incrível.
Mas, assim, dessa vez eu que vou dar notícia ruim. Estamos não! partindo para o fim. Sim. Nossa, assim, a gente tá conversando nos bastidores, que Opera é um programa que a gente poderia ficar falando horas, Nossa, porque muito. tem muita informação, né, Nath? E cada menina tem uma experiência. Eu tive uma amiga que viajou também bastante. Ela foi para a Europa, ela foi para o Canadá. Então, assim, é um programa que agrega muito, não só na questão, obviamente, do salário, mas de currículo, de vivência, né? Gabi, a experiência com relação a isso, né? E, Gabi, eu queria que você desse um último recado para as meninas que têm interesse de fazer o programa, para entrar em contato com uma loja, tirar suas dúvidas. O que você falaria para essas meninas que pensam em fazer o programa? É justamente numa loja experimento. Porque, eu não tenho os pré-requisitos, falta isso, falta aquilo. Gente, a gente te ajuda. Você vai. Você vai. A gente tá super disponível para ajudar. E é isso. Tendo a idade, dentro da idade limite, 18 a 26 anos, a gente ajuda com o resto, dá dicas de como conseguir as experiências, fazer passaporte, CNH, a gente tem vários materiais para isso. E eu acho que, assim, gente, eu sou muito... não posso falar tanto, porque eu fui au pair. Trabalho com au pair. Fala agora como experimenter, como experimenter e como expert também. Eu acho que o au pair é um programa incrível, assim. Eu acho que ele ajuda a gente a ter uma flexibilidade muito maior. Eu falava, eu sou muito madura, eu sou muito responsável. Mas, assim, o que eu cresci lá, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, eu não tenho palavras para dizer. E eu acho que é uma experiência que só vai agregar na vida de todo mundo, né? Então, assim, da família, das crianças que você cuida e na sua também. Então, você vai ensinar, mas você vai aprender também. Com então, certeza. Isso que é muito legal do programa. Então ótimo. Então, você... Menina, mulher, de 18 a 26 anos, tem experiência com criança, tem o inglês intermediário e minha CNH, tem o sonho de ter essa experiência no exterior, entre em contato com a gente vai ajudar vocês, porque assim como outros intercâmbios, mas esse é um que vai agregar bastante, assim, em todos os sentidos, né, Gabi? Fora as vantagens também, né, que a gente falou, né, culturais, financeiras também. Exato. Então é uma super oportunidade. Se você queria eu ter a idade para poder fazer, né? Quase não, né? Quase. Por um pouquinho só que eu perdi, mas tudo bem. Mas, Gabi, de novo, assim, te agradecer muito pela tua presença, né? E espero que você possa voltar mais vezes para contar pra gente aí mais coisas do mundo de au pair. Nath também sabe que é sempre um prazer estar com você aqui. Prazer foi todo meu, Gê. Obrigada. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço o convite. Sempre agradecer você que está nos assistindo. Até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Gabi. Expert Talks. Expert Talks.